Boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Como vai de domingo? Então estamos aqui, né, gravando outro vídeo para vocês novamente. Vamos falar sobre ARE, tá? Apuração do resultado do exercício, tá? Então, preparei uma outra aula para vocês, eu acho que agora mais temática também, para tentar colocar na cabeça de vocês como se faz a apuração do resultado do exercício. Como se faz, né, a montagem da RE. Em outras aulas eu já, né, outras aulas já falei para vocês que a RE é uma conta transitória. A gente abre a conta RE para poder zerar as contas de resultado, que são despesa, custo e as receitas. Então a gente abre essa conta de apuração, que é uma conta transitória, para poder transferir os saldos das contas de receita e despesa para elas e, consequentemente, zerá-las, essas contas, tá? Em outras aulas já expliquei que essas contas de resultado elas não podem ser transferidas para o próximo período, para o próximo mês, próximo ano, tá? Então elas precisam ser abertas e zeradas dentro do exercício, dentro do período de apuração, tá? Então essa conta apuração do resultado do exercício é uma conta transitória que precisa ser zerada. O saldo que ela recebe é a soma das despesas e a soma das receitas, tá? Então vamos ver aqui novamente, tá? Como que se faz para elaborar a RE. Então aqui, como apurar os resultados do exercício? Apurar o resultado do exercício consiste em verificar por meio das contas de resultado, despesas e receitas, inclui os custos aqui também, tá? Se a movimentação do patrimônio da empresa apresentou lucro ou prejuízo durante o exercício social. O resultado será lucro quando as minhas receitas for superior que as despesas, e prejuízo se as minhas despesas forem superiores às minhas receitas. Aí do lado aqui nós temos, né, dois exemplos, um de lucro e um de prejuízo. Receitas 3.500, despesa 1.500. Então eu tive um lucro de R$ 2.000. Receitas 1.500, despesas 3.500. Então prejuízo de R$ 2.000. É lógico que isso aqui é um exemplo bem simples, né? A DRE não é só fazer isso. Então, a DRE existe toda uma estrutura, tá? Não é só calcular receita e despesa. Você pode fazer isso para saber se teve lucro ou prejuízo. Mas para a elaboração da ARE, nós temos uma estrutura a ser seguida, tá? Que nós vamos ver agora essa estrutura. Então, roteiro para elaboração. Elaborar o balancete de verificação compostos por contas e saldos extraídos do livro Razão, tá? Razonete. Então vamos montar, que estamos fazendo de uma forma diferente para ficar mais fácil o entendimento. Vamos primeiro montar o balancete, né, para ver os saldos. Tá? Esse saldo do balancete vem lá da conta Razão, tá? Do livro Razão. Transferir os saldos das contas de despesas para a conta transitória ARE, tá? Transferir o saldo das contas de receitas também para a conta transitória da ARE. Tá? Então, vou abrir uma conta transitória chamada ARE, né, ou apuração do resultado do exercício, e vou transferir o saldo das despesas e o saldo das contas de receita para esta conta ARE. Apurá-lo no livro Razão, o saldo da conta de resultado. Então nós vamos lá no Razão, vamos ver quanto está debitado, quanto está creditado, para ver a diferença de um para o outro. Depois transferir o saldo, né, da conta ARE para a conta, uma conta do patrimônio líquido, que ela pode ser prejuízo ou pode ser lucro. No caso de lucro, temos que constituir as reservas, né? E a conta lucro não aparece mais no balanço patrimonial. Então, se as minhas despesas forem maiores que a minha receita, automaticamente vou ter uma conta do patrimônio líquido chamada prejuízo. Se as minhas receitas forem maior do que as minhas despesas, vou ter lucro.
Consequentemente, vou ter que construir reserva, né, reserva de lucro, e automaticamente vai aparecer lá no patrimônio líquido. É a conta do patrimônio líquido. Então, o resultado que der na DRE, ele irá aparecer no patrimônio líquido, tá? No balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido. Se for prejuízo, uma conta redutora, lá no patrimônio líquido. Se for lucro, reservas de lucro, tá? Uma conta positiva que vai aparecer incorporando ao saldo do patrimônio líquido, tá? Então, este é o roteiro que nós vamos trabalhar. Montar o balancete de verificação, depois transferir o saldo das despesas, depois transferir o saldo das receitas para a conta transitória RE, apurar o livro-razão da conta RE e depois transferir o saldo da conta RE ou para prejuízo ou para reservas de lucro. Tudo bem? Então vamos para o exemplo. Então aqui, primeiro passo, nós temos, tá, alguns razonetes abertos. Algumas razão aberta aqui. Caixa, debitado 10 mil, móveis 3 mil, contas a pagar, conta do passivo, creditado 5 mil, capital lá no patrimônio líquido 6 mil, despesa com impostos, conta de resultado, débito R$ 1.000, aluguéis passivo, contas de resultado, débito R$ 500, receitas de serviço, conta de resultado, crédito 3.500, despesa com salários, conta de resultado, débito R$ 1.000 e salários a pagar R$ 1.000. Então essas são as contas que nós temos no nosso exercício, tá? São essas 9 contas que nós temos. Transferir, né, as contas do razão para o balancete de verificação. Então lá, caixa, débito, saldo devedor 10 mil, móveis e utensílio 3. Então tudo que está aqui no razão vai estar aqui no balancete de verificação. Então todas as contas que estão no razão estão no balancete de verificação. Total 9 contas. Lembrando que o débito, saldo devedor com saldo credor sempre precisa bater, tá? Então 15.500, 15.500. Então o primeiro passo já foi feito. Peguei o saldo dos razão, da conta razão, do livro razão, e passei para o balancete de verificação, tá? Então já fizemos o primeiro passo. Todas as contas que estão no balancete de verificação são as contas que estão no livro razão. Novamente, caixa 10 mil, saldo devedor, móveis e utensílio 3 mil, saldo devedor, contas a pagar, saldo credor R$ 5.000, salários a pagar, saldo credor R$ 1.000, capital, no caso seria o capital social, saldo credor R$ 6.000, despesa com imposto, saldo devedor, porque é uma despesa, toda despesa é debitada, R$ 1.000, aluguéis passivo também é uma despesa, debito R$ 500, receitas de serviço, toda receita é creditada, saldo credor 3.500 e despesa com salário, saldo devedor R$ 1.000. Então as contas que estão no balancete de verificação são as contas que estão no razão do lado. Aí agora nós iremos transferir o saldo. Tá? O segundo passo, transferir o saldo das contas de despesa para a conta ARE. Então, contas de despesa que nós temos. Despesa com imposto, saldo devedor R$ 1.000. Tá? Despesa com aluguéis passivo. Despesa com imposto R$ 1.000. Aluguéis passivo, que é uma despesa, saldo devedor R$ 500. E despesa com salários R$ 1.000. Agora nós iremos transferir estes saldos, tá, para a conta ARE. Como que eu faço a transferência? Se a conta despesa com impostos ela está debitada, para zerar essa conta eu preciso creditar, que foi o que nós fizemos aqui
embaixo, despesa com impostos. Depois, aluguéis passivo. Então, creditei aluguéis passivo. Eu tinha debitado 500, agora creditei ela, tá? Depois, creditei despesa com salários, tá? Então, eu transferi o saldo que tinha nessa conta para a conta ARE. Somei as três contas, R$ 1.000 de despesa com impostos, mais R$ 500 de aluguel passivo, mais R$ 1.000 de despesas com salários. Se tivesse mais despesas, nós iríamos colocar mais crédito ali, tá? Despesa com INSS, despesa com refeição, custo da mercadoria vendida, né, o CMV, custo de serviço prestado, CSP, custo do produto vendido, CPV. Então, se nós tivéssemos mais despesas, nós iríamos colocar mais créditos abaixo, tá? Neste exemplo, nós só temos 3 despesas. Então, nós zeramos as contas de despesa e transferimos o saldo para a conta ARE. Então, eu debitei ARE, creditei despesas com impostos, creditei aluguéis passivo R$ 500 e creditei despesas com salários R$ 1.000. Somei as três contas, total R$ 2.500. Então, o mesmo razão que nós tínhamos aberto lá atrás, agora eu voltei nele, tá? E zerei a elas, tá? Então, acreditei R$ 1.000 em despesas com impostos, creditei R$ 500 em aluguéis passivos e acreditei R$ 1.000 em despesas com salário. Somei as três contas e debitei conta ARE R$ 2.500, que é a soma das três contas ali, tá? Então, somei R$ 1.000 mais 500 mais R$ 1.000, 2.500. Então, um débito de 2.500 para 3 créditos de valores diferentes. 2 de R$ 1.000 e um de R$ 500. Então, o segundo passo, que era transferir o saldo das contas de despesa para a conta ARE, já foi feito, tá? Então, já transferimos as contas de despesa. Agora, vamos transferir as contas de receita. Neste exemplo, nós só temos uma receita, que é a receita de prestação de serviço. Poderia ter receita de vendas, tá? Poderia ter juros ativos, poderia ter descontos obtidos, poderia ter aluguéis ativos, tá? Então, mas neste exemplo nós só temos uma receita, que é a receita de prestação de serviço. Eu já tinha um saldo creditado de 3.500. Então, agora vou transferir o saldo da conta receita de serviço, debitei ela aqui e transferi o saldo lá para o razão ARE. A mesma conta que eu abri para a despesa, eu abri para a conta ARE, tá? Então, transferi o saldo das contas de receita, que é a receita de serviço, para a conta ARE. Então, debitei receita de serviço, zerei ela, 3.500 débito, 3.500 crédito, então zerou. E transferi o saldo para a conta ARE. Tudo bem? Aí, quinto passo, que é transferir, quarto e quinto passo, que é transferir o saldo da conta de resultado para uma conta do patrimônio líquido. Então, qual que é o saldo que nós temos na conta ARE? Nós temos um saldo credor, tá, de R$ 1.000. Isso significa que as minhas receitas foram superiores às minhas despesas. As minhas despesas, o total foi de R$ 2.500 e as minhas receitas de R$ 3.500. Então, saldo credor R$ 1.000. Então, tive um lucro de R$ 1.000. Isso é o quarto passo, que é apurar o saldo da conta de resultado. Em seguida, nós vamos transferir o saldo da conta de resultado para a conta do patrimônio líquido. Como nós tivemos
um lucro, tá? Automaticamente nós iremos constituir a reserva de lucro. Então, transferir o saldo da conta ARE, R$1.000. Então, eu tinha um saldo credor, né, de R$1.000. Agora, vou zerar a conta transferindo R$1.000, tá? Então, ficaria débito, né, 3.500, um de 2.500 mais R$1.000, tá? Com 3.500. Então, zerei a conta ARE. Se eu pegar 2.500 com mais R$1.000, temos 3.500, que é o mesmo saldo que tem na conta credora, do lado credor da conta ARE, que é 3.500. Depois, transferir o saldo para a conta reservas de lucro. Então, dessa forma, nós já fizemos o ARE e já transferimos o saldo para a conta lucro, tá? Reserva de lucro. Porque as minhas receitas foram maiores do que as minhas despesas, tá? Aí nosso balancete de verificação, tá? Aquele inicial, móveis e utensílio, tá? Que é o saldo que nós temos aqui. Então aí caixa, móveis e utensílio, contas a pagar, salários a pagar e a reserva de lucro de R$1.000. Então total do meu ativo, R$13.000, total do meu passivo, R$13.000. Já com a reserva de lucro que foi apurada durante o exercício. Se eu não apurar essa reserva de lucro, se eu não apurar a RE, o meu balanço patrimonial ele não irá bater, tá? Se eu não tivesse feito a apuração, iria ter uma diferença de R$1.000, tá? Nós teríamos no lado do ativo R$13.000 e do lado do passivo R$12.000. Estaria faltando essa reserva de lucro, tá? Ou lucro que foi apurado durante o exercício. Então, nós fizemos a apuração do exercício e encontramos R$1.000 de resultado. Automaticamente, esses R$1.000 vai aparecer lá no meu patrimônio líquido somando. Então, contas a pagar, salários a pagar 6.000, tá? Com mais 6.000 de capital e mais R$1.000 da reserva de lucro, que foi apurado neste exercício, temos um total de R$13.000. Então, isso, tá, gente, é a RE. O ARE ele é bem simplesinho, gente. Nós temos que zerar, vocês precisam entender que nós precisamos zerar as contas de resultado, receita, despesa e os custos. Então, para zerar, é só seguir esse passo que foi passado para vocês agora. Tá? Seguir todo o procedimento que vocês irão conseguir resolver os exercícios que estão no portal de vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido, tá, como elaborar a RE, tá, como montar a RE. E qualquer dúvida, só acessar as explicações no YouTube, tá? Daniel Miranda, vocês vão lá, procura pelo vídeo. Tá? Temos 2 vídeos sobre elaboração de ARE, então assistam os 2. E qualquer dúvida, é só chamar, tá? Mandar um sinal de fumaça, mandar e-mail, que nós iremos responder as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Bons estudos para vocês.